Olá, sejam bem-vindos ao mais um No Covil do Off Game. E no episódio de hoje nós vamos ter aqui 4 jogos excelentes, os melhores jogos da semana. Começando com AFL Cup, Newcastle e Arsenal. Logo depois vamos ter a estreia do Neymar no Santos jogando contra o Botafogo de São Paulo. Depois, Liverpool e Tottenham, mais um jogo pela AFL Cup. Terminando aqui a nossa listinha com um super clássico, o maior clássico paulista, Palmeiras e Corinthians. E para falar sobre esses joguinhos, eu conto aqui com a ajuda do CX. Sejam bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Semana começando, já passou a segunda-feira, né? Então, aquela coisa, quem tem aquele trauma da segunda-feira, a segunda-feira já passou, mas foi uma segunda-feira bem animada e a gente vai falar. Então, sejam muito bem-vindos aqui. Vocês estão no nosso Covil, vocês fazem parte de um pedacinho das nossas madrugadas de preparação, análise, conversa, bate-papo. É aonde o off-game de fato acontece, é onde o off-game de fato trabalha, são nas madrugadas, provavelmente quando vocês todos estão dormindo, vocês vão ver isso depois, ou pela manhã, ou durante o dia, mas onde o off-game realmente acontece, onde as análises, onde as análises de planilha, onde os bancos de dados trabalham, onde a gente bate papo, onde a gente vai procurar informações, é aqui, é na madrugada. Então, sejam muito bem-vindos a esse pedacinho do nosso dia a dia aqui. E a gente está aqui conversando e planejando e colocando as coisas em ordem e principalmente conversando sobre a importância da semana, a importância dos primeiros dias da semana. A semana para a gente ela vai de segunda a quinta e depois de sexta até domingo, não sei, cada um divide aí a semana como acha melhor. A gente gosta bastante dessa divisão de segunda a quinta e depois de sexta a domingo. Se você nunca pensou nisso, isso fica aí até ou uma sugestão, ou então uma maneira diferente de você pensar a sua semana de trabalho. E pensando a semana de segunda a quinta, a gente estava organizando as coisas aqui, tem muita coisa, a gente vai falar de futebol hoje, tem bastante coisa de futebol, eu sei, muitas Copas, né? Tem muita Copa, é uma semana basicamente de Copa, essa primeira parte da semana aqui. E eu sei que vai ter Copa na Itália, que vai ter Copa na Espanha, tem quartas de final para lá, para cá, tem Champions League da Ásia, tem o começo da Libertadores, a pré-Libertadores da América já joga também nessa primeira parte da semana. Mas a gente conversando aqui, a gente preferiu separar um pouco, colocar grandes jogos, grandes desafios, grandes eventos europeus com grandes eventos sul-americanos, em especial grandes eventos brasileiros, juntos, meio que para a gente ter metade de super eventos europeus e também super eventos da América do Sul, em especial do Brasil. E a gente separou, já falou dos eventos que a gente separou. Eu vou falar para vocês em ordem de calendário, acontecimento, eles vão vir um atrás do outro de acordo com o horário, o dia que eles forem acontecer. Então, por isso, não necessariamente eu não vou falar primeiro da Europa e depois da América do Sul, por uma coincidência, eles ficaram intercalados e é por isso que eu vou falar eles assim para vocês. Vários jogos vão acontecer na Europa, tá? Muitos jogos bons vão acontecer na Ásia também. A gente não vai falar deles aqui, porque a gente aqui fala dos destaques dos grandes jogos, dos grandes eventos, daqueles que a gente julga eventos que vão ter uma maior atratividade para quem, tiver no mercado trabalhando e dois, para quem estiver acompanhando também, não apenas necessariamente no mercado trabalhando. O primeiro deles, em ordem da semana, né, vai ser o jogo da semifinal da EFL, da
Inglaterra, a semifinal entre Newcastle e Arsenal. Um jogo super interessante, é a segunda perna do jogo, a primeira perna no estádio, interessante, no estádio do Arsenal, teve vitória do Newcastle, então Newcastle venceu o primeiro jogo no campo do Arsenal. Isso aqui é bem interessante, porque se a gente puxar uma memória bem recente, o Arsenal ganhou e ganhou muito bem do Manchester City, mas na Copa, na primeira perna aqui da Copa da semifinal, deu Newcastle no campo do Arsenal. E dessa vez, lá vão os amiguinhos, os jogadores e os comandados do queridíssimo Arteta pegar aquele querido ônibus, que vocês podem chamar de busão, muita gente chama de busão. Pega o busão, não é tão longe assim, apesar de não ser um time de Londres, é uma viagem que você pode fazer de ônibus, talvez o Arsenal faça de trem, talvez faça até de avião, tá? Mas é mais provável que em algum momento, principalmente para ir para o estádio, eles estejam dentro de um querido busão, indo para o campo do Newcastle e tentando fazer algo que não se vê o Arsenal fazer normalmente quando ele vai ao campo do Newcastle. O Arsenal é o favorito para o jogo, sim, ainda mais com essa memória recente. No final de semana, o Arsenal venceu e venceu muito bem o Manchester City, então fica com essa memória recente. Pega o Arsenal, leva ao campo do Newcastle e, obviamente, o Arsenal vai ser tratado como favorito nessa partida. Mas será que ele é tão favorito assim? Será que é tão confortável para o Arsenal ir ao campo do Newcastle, vencer e principalmente fazer o resultado que ele precisa, que é pelo menos vencer o Newcastle por 2-0? Essas equipes já se enfrentaram 195 vezes em toda a história, das quais 96 partidas foram disputadas no campo do Newcastle. O Newcastle jogou 96 vezes em casa. E será que o Arsenal foi tão bem lá nessas 96 partidas? Claro que não. O Arsenal só tem 28 vitórias nessas 96 partidas que ele disputou no campo do Newcastle. Então, não é um jogo fácil para o Arsenal, não é um ambiente, uma atmosfera boa para o Arsenal jogar, não é um lugar que o Arsenal costuma ter grandes resultados e grandes facilidades. Ah, CX, mas isso é um jogo diferente, isso é um jogo de Copa, não é um jogo de Premier League, e é verdade, mas eles já se enfrentaram 6 vezes por Copas, no campo do Newcastle, no campo do Newcastle. E quantas dessas 6 vezes o Arsenal venceu, Sex? Uma única vez. Então, vocês veem que, diferente de ser Premier League ou Copas, ir ao campo do Newcastle não é uma coisa tão simples para o Arsenal assim. Ele não tem jogos fáceis. É importante dizer que eu não estou dizendo que o Arsenal não vai lá e vai vencer o jogo. E vencer o jogo pode não ser suficiente, não é verdade? Porque ele precisa vencer por 2 gols. No mínimo, aqui a gente está falando da classificação do Arsenal ou não. E por que assim? Porque pessoalmente, eu acho que essa classificação do Arsenal ou ela não vai acontecer, ou ela vai acontecer de maneira dramática. Ah, mas CX, calma, ele não tem tanta vantagem lá no campo do Newcastle, mas é um jogo de Copa. Ok, vamos ver então o que aconteceu nas Copas. Nas Copas jogaram 6 vezes e o Arsenal ganhou uma só. Ah, mas calma, CX, esses Arsenals eram outros times. Agora é o time do Arteta, que está voando, ganhou do Manchester City no final da semana. É verdade, mas o Arteta já foi ao campo do Newcastle algumas vezes. E as últimas 3, 4 vezes das últimas 4 vezes que o Arteta foi ao campo do Newcastle, ele perdeu 3. Então eu vejo que o Arteta não mudou muito, né? O Arteta não mudou muito essa atmosfera ruim, essa áurea, quem gosta, horrível, que o Arsenal tem no campo do Newcastle. O Arteta não mudou isso muito, não. Os últimos 2 confrontos, por exemplo, 2 vitórias do Newcastle por 1-0 e 1-0. Então, tomem cuidado, vejam com atenção, tem chance de ser um jogo espetacular, tá?
O Arsenal precisa fazer o resultado. O Newcastle não é um time bobinho, o Newcastle sabe jogar, o Newcastle é um time que tem investimento, é um time que tem um técnico há muito tempo, tem vantagem e grande nesse confronto contra o Arsenal quando ele joga em casa, independente de ser Premier League ou Copas. E fica aqui uma curiosidade sobre o confronto entre Newcastle e Arsenal para vocês. Este confronto é o confronto com quase nunca ambas marcam acontecendo. As últimas 14 vezes, presta atenção, os últimos 14 encontros entre Newcastle e Arsenal, só uma vez foi visto ambas marcam nessa partida. Então, um jogo com pouquíssimos ambas, um jogo que não costuma ser tão over assim, e isso também não pende. Ele não tende para a vitória do Newcastle, mas ele tende para a classificação do Newcastle, porque não são jogos muito overs, são jogos que têm uma baixa tendência, uma baixa quantidade de overs 2.5, por exemplo. Então, jogos unders, um ambiente hostil, um campo que o Arsenal não vai bem, um campo que o Arteta não resolveu esse fato do Arsenal jogar melhor. Tomar cuidado para este Arsenal e Newcastle. Tem tudo para ser um grande jogo, um grande mercado, e se o Arsenal se classificar aqui, será de maneira dramática, provavelmente. E quem sabe, depois de tanto tempo, né? 5 confrontos, eu acho, 6 confrontos no campo do Newcastle. Quem sabe, depois de 6 confrontos, a gente finalmente veja um jogo com ambas marcam aqui. Jogos de Copa sempre tem mais o que mostrar. É isso para Arsenal e Newcastle. Jogaço para abrir a semana de destaques da gente aqui. Continuo com a minha opinião. Se o Arsenal passar, será bem apertado. Ele não costuma, hein? Esse 2-0 que só finalizando mesmo aqui. O Arsenal precisa de, por exemplo, um 3-0, né? Para ele passar direto mesmo, sem problema. A última vez que o Arsenal foi ao campo do Newcastle e venceu o Newcastle por mais de 2 gols foi em 2010. Então, imaginar o Arsenal vencendo esse jogo de cara e passando é uma coisa que a gente não vê há muito tempo. Então, por isso que se classificar será extremamente duro. Vamos seguir aqui a semana com os nossos destaques. Vamos falar um pouquinho de Santos e Botafogo. Ah, Ciex, mas poxa vida, Santos e Botafogo não tem nada a ver com aquele Newcastle e Arsenal num jogo europeu, semifinal na Inglaterra. De repente a gente vem aqui, pula para o Paulistão. Sim, pula para o Paulistão por quê? Porque esse jogo do Santos com o Botafogo ele tem um super apelo. A não ser que aconteça alguma coisa muito estranha, vai ser a estreia do Neymar. O Santos é super favorito nesse jogo contra o Botafogo, mas temos que tomar cuidado com algumas coisas, tá? O Santos é um super favorito nesse jogo? Claro que é. Vamos tentar entender então por que o Santos é super favorito? Vamos. Bom, o Santos é super favorito nesse jogo porque, ele enfrenta o pior time do Campeonato Paulista. O Botafogo não venceu ninguém, o Botafogo só fez 3 gols, o Botafogo tomou 7 gols, o Botafogo teve uma derrota de 2-0 para o Guarani, de 3-2 para a Portuguesa e só empatou com o Noroeste. Então, esse empate com o Noroeste, principalmente, que parece que foi um bom resultado, vamos lembrar que o Noroeste é um time que está voltando para a Série A do Campeonato Paulista, então o Botafogo não fez nenhum ponto no campeonato. É o lanterninha, tem um ataque horroroso, tem uma defesa bem pobre, bem pobre. Isso por si só já coloca o Santos como grande favorito do jogo. Além disso, o Santos joga em casa e essas duas equipes, obviamente, já se enfrentaram várias vezes, várias vezes. São 101 confrontos e o Santos foi mandante em 56 vezes, tá? Esse confronto aconteceu mais vezes em que campeonato, Sex? No Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista é o campeonato que teve mais vezes esse confronto, tá? Foram 52 jogos no comando de campo do Santos. E o Botafogo venceu apenas
6 desses 52. Ok, mais uma coisa que justifica o super favoritismo do Santos nesse jogo. E, obviamente, eu não podia nunca deixar de mencionar aqui, a não ser que aconteça uma coisa muito estranha, esse jogo será ou representará a estreia do Neymar. Mas, Ciex, por quê? Tudo bem, o Neymar é um grande jogador, o Botafogo é um time fraquíssimo. Por que então o Neymar jogar este jogo é tão influente no fato do Santos ser super favorito? O Santos seria super favorito independente do Neymar. Mas quando você coloca o fator Neymar nesse jogo, além do Neymar ser o jogador que é, existe uma outra coisa extremamente interessante aqui. Com a camisa do Santos, o Neymar nunca perdeu uma partida na Vila Belmiro para um time do interior de São Paulo. Então, fica mais esse desafio para o Botafogo, que tem que lutar contra tudo, contra todos e contra isso aí ainda. Então, vale o nosso destaque aqui para esse Santos e Botafogo. O Santos vem de uma vitória espetacular contra o São Paulo, uma vitória que, inclusive, a gente não esperava, porque o time do São Paulo, em tese, era muito melhor que o do Santos, mas alguma coisa estranha aconteceu, alguma coisa de diferente aconteceu no Santos para aquele jogo, e isso credencia ainda mais o Santos, que vai ter a estreia do Neymar. Rapidinho falando do Neymar. Talvez as pessoas não tenham esquecido da relação do Neymar com o Santos, mas apesar de toda a carreira do Neymar fora do Brasil, o Santos ainda é a equipe que o Neymar mais jogou. O Neymar defendeu muito mais vezes o Santos, por exemplo, do que o Barcelona ou do que o Paris Saint-Germain. Não vamos colocar o Al Hilal na história, porque foram pouquíssimos jogos. Mas o Neymar tem muito mais jogos no Santos do que ele teve no Barcelona ou no Paris Saint-Germain. Outra coisa que talvez as pessoas não saibam: o Neymar marcou muito mais gols pelo Santos do que pelo Barcelona e muito mais gols pelo Santos do que pelo Paris Saint-Germain também. O único quesito que o Neymar não é melhor no Santos são as assistências, onde ele tem 7 assistências a mais pelo Paris Saint-Germain. Então veja que o Neymar precisa de apenas 8 assistências nessa passagem dele pelo Santos, para o Santos ser a equipe que ele mais jogou, mais fez gols e mais teve assistências. Então o peso do Santos com o Neymar, essa simbiose entre eles, ela é espetacular. Então fica que o Santos é extremamente favorito nesse jogo. Sim, acredito, e eu acho que eu não sou o único, numa vitória do Santos nessa partida. Sobre gols do Neymar e super participação do Neymar, eu já fico um pouco mais restrito, porque ainda não se sabe quantos minutos de jogo o Neymar está apto a jogar. E, obviamente, isso influencia em quantos gols e se ele pode fazer gols ou dar assistências e como ele vai se comportar em ritmo de jogo na primeira partida. Então, se a primeira partida lá é um jogo bem difícil, com um histórico ruim para o Arsenal, e um jogo que eu acho muito difícil a classificação do Arsenal, e se ela vier, vai vir provavelmente com emoção. Nesse segundo jogo aqui, a expectativa é completamente diferente. É o Santos em casa, com o Neymar jogando, contra o pior time do campeonato, contra um time do interior de São Paulo. A gente deve ver o Santos vencer esse jogo. Semana continua e a gente volta para a Inglaterra. A gente volta para a Inglaterra para um jogo também dos mais interessantes, um jogo excelente, diria eu, tá? Que é o clássico entre Liverpool e Tottenham. E aqui, com o primeiro jogo, vitória do Tottenham em casa, o Liverpool vem para esse jogo aqui extremamente, estratosfericamente, absurdamente o favorito. As- é, o Liverpool é colocado como um mega, super, ultra favorito nesse jogo aqui contra o Tottenham. E aqui
também temos uma coisa interessante entre eles. Se lá no primeiro jogo do Arsenal contra o Newcastle, eu disse que é um confronto em que dificilmente a gente tem ambas marcam, Liverpool e Tottenham fazem um confronto de ambas marcam quase sempre. Quase sempre, é bem curioso isso. Quase sempre, é um jogo de ambas marcam quase sempre. Vou destacar aqui as últimas duas partidas entre eles. Duas vitórias do Liverpool, uma por 4-3 e uma por 4-2. Veja que essa vitória de 4-2 classifica o Liverpool, mas a de 4-3 não. Então, pelo menos não de maneira direta. Isso aqui é bem legal, é bem interessante. A gente também precisa colocar em contexto aqui o que o Liverpool precisa para se classificar. Ele precisa vencer o Tottenham por 2 gols de diferença. E se a gente puxar aqui os últimos 10 confrontos entre eles, no campo do Liverpool, o Liverpool só venceu o Tottenham por 2 gols de diferença 2 vezes. 2 vezes. Então, é um outro jogo com uma outra cara. Provavelmente todo mundo, menos a torcida do Tottenham aqui, ou talvez até uma parte da torcida do Tottenham, esperando um Liverpool que eu acredito que vai ser controlador, que eu acredito que vai dominar uma parte do jogo, que eu acredito que vai finalizar muitas bolas, que vai apertar, que vai colocar o Tottenham na parede várias vezes, sim. Mas isso não é novidade entre Liverpool e Tottenham. E com tudo isso que não é novidade, que parece ser um grande massacre, só 2 vezes o Liverpool fez o placar que ele precisa contra o Tottenham. Então, olho nisso aqui e olho para aquelas super, hiper, mega expectativas em cima do Liverpool. Eu tenho comigo que o Liverpool é favorito, deve vencer o jogo, mas como eu penso do Arsenal, eu penso do Liverpool também. Deve vencer o jogo, mas eu não estou esperando que ele massacre o Tottenham, tá? Eu estou vendo aqui um jogo que o Liverpool até vença o jogo, mas a questão aqui não é se o Liverpool vai vencer o jogo, é se o Liverpool vai vencer o jogo por pelo menos 2 gols de vantagem. Isso é muito importante. Entre eles, como é para o Tottenham ir a Liverpool, né? Então, a gente tem dois times de Londres aqui nas semifinais, o Arsenal e o Tottenham indo ao norte, indo para o norte, né? O Arsenal para enfrentar o Newcastle, o Tottenham para enfrentar o Liverpool, e esse confronto já aconteceu 185 vezes, 90 dessas vezes no campo do Liverpool. E aqui vai ficar bem ilustrado o que eu falei agora há pouco, inclusive dos últimos confrontos. O Liverpool extremamente dominante no confronto, porém o Tottenham perde, mas é aquele cara que perde lutando, né? Ele não perde sendo massacrado, normalmente, né? A gente não sabe o que vai acontecer no jogo dessa semana, mas normalmente é assim. Em 90 partidas em casa, o Liverpool só perdeu 8 vezes para o Tottenham. Então, se o Arsenal joga lá num ambiente horrível, o que eu vou falar do Tottenham, que foi 90 vezes ao Anfield e ganhou só 8, né? Mas vamos pegar leve com o Tottenham, porque não é só o Tottenham que vai no Anfield e não ganha, né? Coisa mais difícil do mundo é vencer no Anfield, ok? Então ali é um cenário bem difícil, bem complexo para o Tottenham conseguir vencer. Sex, mas eles já se enfrentaram em Copas, ou isso aí é só um negocinho de Premier League e tal? Não, eles já se enfrentaram em Copas, já jogaram no campo do Liverpool, Copas, 7 vezes, tá? Isso aqui é muito legal, porque das 7 vezes que eles se enfrentaram em Copas no campo do Liverpool, o Tottenham venceu 2 vezes. Então veja só que coisa interessante, né? Eu falei que o Tottenham tem 8 vitórias em 90 confrontos, porém das 8, 2, um quarto das vitórias foi em Copa.
que é para vocês verem que é um ambiente diferente, que o Tottenham, aquela coisa de perder lutando em Copa, às vezes o Tottenham consegue dar mais trabalho para o Liverpool do que normalmente ele dá em Premier League. Então, aqui a gente tem um confronto de domínio grande do Liverpool em relação à vitória do Liverpool. Sim, acredito que o Liverpool vença o jogo, como ele quase sempre vence o Tottenham, está mais do que provado aí. O Anfield é um dos. Aqui, não falando do confronto Liverpool e Tottenham, o Anfield é um dos estádios mais hostis do mundo para você jogar. É horrível jogar em Anfield. O Liverpool ali ele é dominante não só contra o Tottenham, ele é dominante contra qualquer um que vai ali. É um negócio assustador. O Tottenham não ganhou nenhuma das últimas 10 vezes que ele foi ao Anfield. Então, para o Tottenham, seria espetacular. Ele se classifica com um empate, mas perder por um gol para o Tottenham pode ser que não seja a pior coisa do mundo. Afinal de contas, ele estará em Anfield. E em Anfield, o Liverpool não dá para dizer que ele é imbatível, mas ele passa muito perto de ser um dos campos mais hostis que existem no mundo. Qualquer dia a gente faz um vídeo aí falando dos campos mais hostis de se jogar no mundo. Com certeza o Anfield vai estar ali entre os 3 primeiros, porque é horroroso jogar lá, como é difícil vencer o Liverpool e tirar pontos dele lá dentro. E finalmente, a gente vai voltar aqui para o Brasil, depois dessa passagem aqui pela Inglaterra. Então, resumindo, 2 times de Londres indo para o norte da Inglaterra para jogos em que um tem a vantagem, que é o Tottenham, o outro não tem a vantagem, que é o Arsenal. Podemos ter uma final de 2 times do norte, 2 times de Londres, ou 1 contra 1. Vamos ver o que vai acontecer. O último jogo que a gente destaca nessa primeira parte da semana é o clássico entre Palmeiras e Corinthians. É sempre um grande jogo, é sempre um grande clássico. Dessa vez vai ser jogado no campo do Palmeiras. O que faz diferença, Ciex, faz muita diferença, tá? Faz muita diferença no histórico dessas duas equipes aqui, o jogo ser no campo de um ou no campo de outro, né? O Corinthians jogou já essa semana, o Corinthians fez um jogo aqui, a gente está fazendo esse vídeo para vocês na madrugada de segunda para terça. O Corinthians jogou nessa segunda e poupou muito time no jogo de hoje, que o Corinthians venceu, inclusive. O Palmeiras vem de uma vitória por 4-1 contra o Guarani, uma vitória que dá para o Palmeiras uma certa confiança para ir para o Clássico, 4-1. Um time que é muito criticado por criar muito e fazer poucos gols, né? Obviamente, esse jogo, esse confronto já teve 1 milhão de vezes, 336 jogos. O Palmeiras mandou 174. Aqui tem uma coisa curiosa. O Palmeiras mandou muito mais jogos que o Corinthians, tá? O Palmeiras mandou 174 jogos e o Corinthians 162 jogos. E tem muita diferença mandar jogos aqui? Claro que tem. Das 174 vezes que o Palmeiras mandou este jogo, o Corinthians venceu na casa do Palmeiras apenas 35 de 174. Não preciso falar que é um ambiente muito hostil para o Corinthians enfrentar o Palmeiras no campo do Palmeiras, independente da onde for. Obviamente, o confronto aconteceu mais vezes pelo Campeonato Paulista, foram 217 confrontos, dos quais o Palmeiras mandou 116 vezes. Ah, no Campeonato Paulista é um campeonato menos importante, não sei o quê, mas é menos importante hoje, tá? Historicamente falando, não era assim. 116 vezes o Corinthians foi ao campo do Palmeiras, ou o Palmeiras foi mandante, porque nem sempre Palmeiras e Corinthians tiveram seus estádios no clássico, tá? Nem sempre foi assim. Bom, nem sempre o Corinthians teve seu estádio, isso é óbvio. O Palmeiras sempre teve o seu, mas nem sempre, aliás, na maioria das vezes, esse confronto aqui não foi disputado no campo do Palmeiras. Esse confronto foi disputado diversas vezes no Morumbi ou no Pacaembu.
tá? Mas como mandante, o Palmeiras esteve lá 116 vezes e o Corinthians venceu apenas 27 vezes no Campeonato Paulista. Então a gente vê que a gente está falando de um confronto onde o mandante tem bastante vantagem neste confronto aqui. No caso, dessa vez, o mandante é o Palmeiras, tá? E a vantagem é toda dele. Se a gente pegar aqui, por exemplo, as últimas cinco visitas do Corinthians ao Allianz, por exemplo, o Palmeiras não perdeu nenhuma vez. O Palmeiras venceu 4 vezes e empatou uma. Outra coisa interessante é onde está a última vitória do Corinthians visitando o Palmeiras. Lá no ano de 2019, por curiosidade, Campeonato Paulista. Uma coisa importante de falar aqui é o nível de favoritismo que o Palmeiras tem contra o Corinthians. Ele, obviamente, a gente está falando do maior clássico, da maior rivalidade, são os dois maiores rivais da cidade. E pouquíssimos times colocam o Palmeiras, quando joga em casa, num status de ligeiramente favorito. Dá para mencionar só 3 times nos últimos 2 anos que fizeram isso visitando o Palmeiras. Um deles é o Corinthians, Flamengo e Botafogo. Por enquanto, só esses 3 times, quando vem a São Paulo enfrentar o Palmeiras no campo do Palmeiras, tornam o Palmeiras um ligeiro favorito. Contra todos os outros, normalmente o Palmeiras é um favorito muito forte ou um super favorito. Então, o Corinthians tem sim os seus méritos. Em relação à configuração do que normalmente acontece nas partidas entre eles, é um confronto no campo do Palmeiras muitas e muitas vezes over 2,5. Muitas vezes com mais de 2 gols, apesar do último jogo ter tido uma vitória do Palmeiras por 2-0. Ciex, o Corinthians costuma marcar gols quando vai ao campo do Palmeiras? Sim, marca com frequência, então fiquem de olho nisso. Isso também é uma coisa bem interessante. As últimas 5 vezes, por exemplo, que o Corinthians visitou o Palmeiras, o Corinthians marcou gol em 3 vezes. Venceu? Não, mas marcou gols. 3 das últimas 5 vezes. Então, temos aqui uma expectativa de um grande jogo. Assim como Liverpool e Tottenham, veja só, assim como Liverpool e Tottenham, existe uma grande dominância do mandante sobre o visitante aqui, lá e aqui, tá? Óbvio, o Liverpool domina o Tottenham um pouco mais do que o Corinthians, do que o Palmeiras domina o Corinthians, mas não é por tantas vezes assim. Então, o fator campo aqui, jogar em casa, faz com que eu dê ao Palmeiras o favoritismo nesse jogo. Realmente, espera-se uma vitória do Palmeiras por poucos gols de vantagem. 1 gol, no máximo 2. O empate não é descartável nesse jogo, mas é importante sempre dizer que a vitória do Corinthians é uma coisa que não acontece desde o ano de 2019. Olha, meus queridos, o que eu tinha para falar aqui para vocês, eu tentei falar da maneira mais resumida e rápida possível, são 4 partidas, mas é assim que a gente trabalha, assim que a gente vai organizando essa semana nossa, que é sempre uma semana maluca, e a gente preferiu destacar para vocês os 2 jogos ingleses, os 2 jogos do Campeonato Paulista e o que cada um deles tem de interessante, principalmente os confrontos diretos, o Arsenal viajando, o Tottenham viajando, o Corinthians indo ao campo do Palmeiras, como é que normalmente é isso, e o que representa o Neymar e o Santos jogando na Vila Belmiro contra um time do interior de São Paulo. Acho que resumindo bem é isso. Eu vou passar aqui a palavra para a Jan. A Jan tem bastante coisa para falar para vocês aí, né, Jan, sobre como andam os mercados aqui para esses 4 confrontos. É isso aí. Bom, aqui já passei por todos os mercados, dei uma bela analisada. Temos alguns confrontos um pouco mais delicados ou com mercados bem justos, o que torna um pouquinho mais complexo
fazer entradas Panthers, né? Aqui a gente está fazendo entradinhas Panthers e não trading. Trading é outra história. Mas aqui eu fiz uma tripla, pegando 3 dos nossos jogos, que vai ser o Santos, o Arsenal e o Tottenham. Esses 3 jogos ficaram em uma só. E foi a vitória do Santos, seca, limpa e direta. Não gostei tanto do handicap, apesar de achar que tem muita chance do Santos cobrir. Eu preferi ficar com isso. Também fiz uma ideia aqui para pegar alguma coisa para a estreia do Neymar. Pode até ficar de sugestão, mas não acho interessante, porque como o próprio Sex comentou, a gente não faz ideia se o Neymar vai entrar jogando, se o Neymar joga o segundo tempo, se o Neymar joga o primeiro tempo apenas, quanto tempo ele vai jogar, se ele vai entrar para o final do jogo para jogar 15 minutos. Então é muito complicado você pegar alguma coisa para o Neymar sem saber como ele está, né? Mas, só por sugestão, uma entrada interessante, que eu não estou colocando aqui, né? Mas eu achei interessante, Neymar para marcar o da assistência. Com a vitória do Santos, está dando uma odd 1,75. Ficou uma odd bem interessante, e ele pode só dar assistência, né? E acontecer. Mas, como eu disse, por causa do que a gente não sabe como será essa estreia, na minha opinião, não vale a pena. Então, aqui, voltando à nossa tripla, é a vitória do Santos, que está com uma odd 1,36, e se vacilar, ela vai cair. A gente puxou um handicap positivo para o Arsenal. Aqui, a gente, com tudo que o Sex falou, né, com as estatísticas que a gente tem, com a vida do Arsenal quando joga lá contra o Newcastle, quando vai ao norte, é bem mais complicado. Então, apesar dele precisar entrar em campo buscando 2 gols, pelo menos 2 gols, eu achei que valia a pena pegar um handicap positivo para essa triplinha aqui, que seria o quê? Caso ocorra um empate, um 2-2, um 0-0, o que seja, a gente já tem essa vitória aqui. É um handicap positivo, mais 0,5, que representa um empate ou vitória do Arsenal para ser bem sucedida. E falando agora do jogo do Liverpool com Tottenham, eu puxei um handicap positivo também para o Tottenham de mais 3. Ou seja, como que a gente perde isso daqui? A gente só vai perder essa entrada se o Liverpool fizer 4-0 ou 5-1, né? Então, é um cenário bem difícil, porque como o Sex estava falando aí com vocês, isso daí não aconteceu. Então, o Tottenham, ele toma gol, mas ele também deixa o golzinho dele, o que faz com que ele não tenha placares tão elásticos sofridos assim. Apesar da defesa espetacular que a gente já conhece que tem, Tottenham, ele não é um cara de tomar 4-0. E para o outro jogo, para o clássico, eu fiz uma aposta criada somente para o clássico paulista, que seria over 1,5 nesse confronto. A gente tem estatísticas extremamente favoráveis, então é um over 1,5, um under 17 cantos. Olha, de acordo com os nossos bancos de dados aqui, para esse 17 cantos acontecer, vai ser difícil, porque garimpando bastante a gente achou um jogo entre eles, e foi o único jogo que teve 16 cantos e ainda assim não extrapolou. Então, é uma entrada aí bem interessante para dar uma inflada na odd aqui do Palmeiras e Corinthians. E puxei uma dupla chance aqui do Palmeiras, né, que é um Palmeiras ou empate. Então essa é a tripla, over 1,5, under 17 cantos e dupla chance ou Palmeiras ou empate, dupla hipótese, não sei como vocês costumam chamar, para o Palmeiras, que a gente viu que tem uma dominância bem ampla jogando em casa contra o Corinthians. Então, esse foi o nosso NoCovil de hoje. Essas são as 2 tips que a gente fez aqui, Panthers, né? Para os joguinhos mais interessantes aqui da semana, que a gente resolveu trazer para vocês no Covil.
Então, essas foram as nossas análises e as nossas expectativas aí para o mercado. É isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado de passar mais um tempinho com a gente aqui, essa, esse pedacinho de noite, esse pedacinho de madrugada, onde as coisas de fato acontecem, onde de fato o off-game funciona, essa visita ao nosso por trás das cortinas, né? É por aí que a gente trabalha. Vamos seguir trabalhando aqui. A noite para a gente continua, a noite para a gente nunca termina. Mas vocês ficam com essas análises que a gente separou para vocês para essa primeira parte da semana. Eu espero que isso ajude, eu espero que agregue coisas boas para todos vocês. Não esqueçam sempre de seguir o Off Game e de deixar um likezinho nos nossos vídeos. Meus queridos, por hoje é só. O Covil volta aí durante a semana. A gente vai deixando aqui vocês por dentro essa visita que a gente abre aqui para todo mundo nessa nossa noite, como ela funciona, e sempre que tiver alguma coisa de interessante que a gente está falando aqui entre a gente pinça para vocês alguma coisinha. Desde já, deixo eu agradecer a todos que estiveram com a gente até aqui. Eu espero que tenha agregado coisas excelentes para todo mundo. Um super abraço e a gente se vê aqui em breve, numa próxima oportunidade.